O que me interessa de O Fim da Utopia de Russell Jacob, né? Bem, olha, isso vai interessar a pessoas, né, que estão vinculadas tanto ao multiculturalismo quanto pessoas que não estejam vinculadas ao multiculturalismo, tá? São evidentemente as críticas contemporâneas que Jacob faz ao pluralismo cultural e a associação fácil que ele estabelece entre o enfraquecimento do sentimento utópico à ascensão da pluralidade cultural, né, do multiculturalismo. Bem, essas críticas, né, elas são muito contundentes, né? A crítica é um livro bastante direto nesse sentido, né? Obviamente, ele vai dizer que todos os grupos que articulam sobre diversidade cultural, que fazem esse discurso, eles compram os mesmos produtos, veem os mesmos filmes e têm os mesmos desejos de sucesso dentro da esfera da exploração social. Ele afirma que a raiz, né, o enraizamento cultural que é proclamado por esses grupos, na verdade é transformado em fetiche e é negociado no plano social, no plano da combinação, da prática discursiva, da defesa da carreira profissional. Ou seja, o discurso sobre cultura aqui é transformado em produto. E ele é negociado constantemente para valorizar a carreira desses profissionais. Em verdade, o Jacob, ele vai dizer que os imperativos econômicos, eles são ignorados, né? Obviamente, essa crítica do imperativo econômico é uma crítica tradicional, marxista, que depois vai continuar com o neomarxismo, né? Mas ele vê uma fraqueza no multiculturalismo quando os imperativos econômicos, que são constâncias dentro dessas variantes culturais, constâncias econômicas, né? Ele percebe que são ignorados. E, em verdade, os imperativos econômicos, além de ser ignorados, eles são afirmados quando se pensa que o futuro desses grupos, que o futuro da defesa das representações é o presente, só que melhorado, com mais integração de grupos sociais. Ou seja, não há mais uma fala utópica de transformação do imperativo econômico que permite a exploração social como um todo. E sim uma fala sobre a representação social que permita com que os grupos se integrem já um mecanismo de exploração social que explora comumente todos os grupos. Então, essa é a visão do Jacob, né? Vocês podem concordar ou podem discordar, mas o ideal é que vocês tenham, tanto quem faz uma pesquisa multiculturalista com esse viés, quanto não faz, o interessante é perceber essas críticas, né, contemporâneas. A crítica de Jacob, né, ela colocada dessa maneira, ela permite que nós enxerguemos que a política manifestada dentro do multiculturalismo é uma política de integração, não é uma política de revolução, né? A revolução é pensada no campo da utopia, a integração é pensada no campo da representação social. É necessário que esses grupos sejam representados, mas dentro de um mecanismo que já explore comumente todos os grupos sociais e culturais também. A crítica ao multiculturalismo, né, o Jacob, ela afirma que a marginalização, a marginalidade, ela se transformou num produto em que algumas pessoas detêm a posse. Também. Principalmente a universidade. Determinados
professores transformaram a marginalidade e determinados teóricos transformaram a marginalidade numa posse, num produto que celebra a sua própria carreira profissional como integrado ao sistema. O que o Jacob nos coloca é que, em verdade, o discurso da representação social é um discurso que mais cobra um apadrinhamento de uma estrutura de exploração comum do que de revolução. E aí é que está a queda da utopia. Quando a política que almeja a utopia, ela é descartada para uma política de integração e de afirmação. Tá? Para ele, o fim da utopia, por exemplo, né, algo extremamente negativo, né? Porque o que veio se colocar no lugar confirma uma rede exploratória trazida pelo imperativo econômico. Essa posse, ela pode ainda muito mais ser afirmada quando se coloca a questão das terminologias. Geralmente, o jargão dos estudos culturais, ela é um jargão muito pesado, muito denso, um conceito de cultura muito elástico, de modo que isso só pode ser entendido como uma dissimulação intelectual, de modo a pensar que aquilo que eles fazem, de dizer que estão representando os grupos sociais, nada mais é do que dissimular a representação através de um discurso de intelectualidade que a representação social nem atinge. Isso está em Jacob. Então esse jargão dos estudos culturais, isso em Jacob, né? Não, a crítica de Jacob, né? Você sabe que aqui nós temos uma tradição muito mais, quer dizer, não é uma tradição, mas nós temos uma vertente muito mais multiculturalista aqui, evidentemente por causa de ser a Bahia, Salvador, a gente se aproveita dessa imagem. Agora eu quero que vocês entendam isso como discurso também de posse e de celebração de carreira. Ou seja, vocês podem chegar a um doutorado, um mestrado, defender tranquilamente esse discurso. Claro que você tem que ver a posse desse discurso, né, como algo que também afirma os mecanismos de exploração. E não só de uma representação da exploração através do imperativo econômico, mas da própria representação a qual você está defendendo. Porque, obviamente, quando você joga essa linguagem de defesa da representação social obscurecida por uma terminologia, você não está defendendo mais essa representação social, você está defendendo o discurso acadêmico, está defendendo a classe acadêmica. Então a grande questão exatamente é essa. Ele diz que há um obscurecimento da realidade social e econômica desses grupos também, quando o jargão que se estabelece dentro dos estudos culturais, eles falam muito mais sobre uma dissimulação intelectual, sobre uma posse, né, sobre um princípio que é muito mais de integração, de celebração de carreira profissional. A mesma coisa vai acontecer também com o conceito que é elástico de cultura. Obviamente, o conceito de cultura elástico ele nasceu para combater o etnocentrismo, preconceito, né, como ele mesmo fala, e isso foi válido durante algum tempo. Mas há uma necessidade de maior precisão. Quando tudo se transforma em cultura e quando a política, quando se cria esse conceito de política cultural, tudo acaba sendo uma política cultural. A linguagem, o vestuário, a fala acadêmica, o discurso. Ou seja, os conceitos são muito elásticos, são muito flutuantes, são muito intercambiáveis, de modo que não se tem um limite para pensar até onde vai a política ou até onde vai a cultura. E quando tudo é política, não há nenhuma atitude política aí. Quando se pensa tudo em termos políticos, não se tem nenhuma criação de uma atitude política. Não há nenhuma eleição do que seja certo ou errado. Obviamente, os estudos culturais eles cobram
o apagamento das fronteiras, aí, das hierarquias, mas ao fazer isso, tornam a atitude política falta de atitude. Tornam a política instrumento simbólico, discursivo, que não elege uma postura. Torna difícil a eleição de uma postura. De Jacob, é isso que me interessa. Tá? Aliás, eu não sei nem se era para eu trazer Jacob para vocês. Eu sou um, vamos dizer, apenas um cara que está descrevendo o pensamento de outro, tá? Mas, obviamente, cada um de vocês vai ter que fazer a escolha de vocês aqui dentro, vocês sabem. Mas mesmo para os multiculturalistas, eles têm que abrir o olho para as críticas que estão sendo feitas contemporaneamente, tá?